E convidamos, neste momento, para desenvolver o último tema, novo regime especial. Vamos convidar, neste momento, o juiz de direito Bruno Lacerda para coordenar os trabalhos da mesa. E para desenvolver o tema proposto, convidamos o juiz Francisco Eduardo Fontinelli Batista, do Tribunal de Justiça do nosso querido Ceará. Eu gostaria de registrar aqui e agradecer a presença do desembargador Gilson Barbosa, nosso vice-presidente aqui do Tribunal de Justiça, e convidá-lo, desembargador, a compor a mesa aqui conosco, dar-nos a honra de compor a mesa. Sem mais delongas, apresento o colega brilhante, magistrado do Tribunal de Justiça do Ceará, meu amigo Eduardo Fontinelli, que todos já ouviram aqui várias menções a ele, não são gratuitas. Quando eu entrei na divisão de precatórios, no já longínquo agora, 2015, foi ele que me estendeu a mão e disse: não se preocupe, que a situação, à primeira vista, é nebulosa, mas tem como se esclarecer, e a gente vê que essa ajuda dele não é em vão, porque ele ajuda a todos e o conhecimento dele é suficiente para isso. E eu não vou tomar mais tempo dele, que é uma das cabeças brilhantes ou pensantes da matéria de precatórios no Brasil. Então, sem maiores cumprimentos, passo a palavra ao doutor Eduardo Fontinelli, que vai nos brindar com uma palestra sobre a nova e anunciadamente já quase velha Emenda 94. Com a palavra, doutor Eduardo. Obrigado, doutor Bruno. Eu só posso dizer que eu estou constrangido dessa forma, porque da forma como o Silvio se referiu a mim em sua manifestação, em sua apresentação, e agora você, eu posso garantir aos colegas e aos presentes aqui demais que as honras que são me passadas aqui são totalmente imerecidas. Porque a gente tenta fazer o máximo que a gente pode aqui para nos desincumbir do ônus que a vida, às vezes, nos coloca nas mãos, né? Da obrigação que a vida nos coloca nas mãos. E tudo que eu tenho feito aqui é só tentar cumprir minha função de servidor público, de magistrado, de cidadão. Mas, antes de começar a falar, eu queria pedir licença aos integrantes da mesa para me levantar e passar aqui à frente, porque eu me sentiria melhor olhando ali para o PowerPoint e seguindo o roteiro que foi traçado, porque não é fácil falar de regime especial sem contextualizar quem se dispõe a ouvir sobre esse assunto, o que se passou até então. Tá bom? Posso ir? Bem, colegas, todo mundo sabe que precatório sempre foi um problema das administrações e dos tribunais. O que é que a gente tem? Dívidas não pagas, muito altas, em razão do descompromisso dos agentes públicos na quitação do seu débito judicial, do seu passivo judicial. Isso, desde a promulgação da nova Constituição, da fundação do nosso atual Estado Democrático de Direito, foi problema, porque nós temos um constante e um tradicional já desrespeito ao cumprimento das determinações judiciais lançadas em processos nos quais a Fazenda Pública é condenada a pagar a quantia certa. Isso é o objeto do precatório, e isso é a razão da dor de cabeça, tanto nossa, magistrados que trabalhamos e emitimos sentença, quanto magistrados que somos gestores de precatório, como intermediários, como foi bem colocado aqui pelos meus antecessores, colegas antecessores, e, principalmente, lógico, do credor, da parte e do advogado que o assiste. O que é que a gente teve? Primeiro, o reconhecimento de que a dívida de precatório, a dívida judicial da Fazenda Pública, ela só pode ser paga por precatório. E a previsão de precatório sempre foi objeto das Constituições, objeto de preocupação do texto constitucional. Isso eleva a discussão a respeito do precatório ao patamar da discussão supralegal. É supralegal, então, assim, está no texto constitucional, e isso é uma obrigação que o devedor não pode se excusar, que é regulamentada por lei federal, a lei orçamentária, que diz que tem que obedecer a um determinado rito para ser cumprido. Que rito é esse? A inclusão dessa despesa na lei orçamentária para que essa despesa possa ser executada e, com isso,
gerado crédito em favor de quem a sentença reconheceu o direito de receber a quantia certa. No nosso país, o surgimento do precatório em si já denota o cuidado ou a falta dele do gestor público com a coisa pública, com o interesse público de ver cumpridas as leis. Afinal de contas, se a justiça é dado o dever de cobrar, de fazer cumprir o direito que um particular tem em face do outro, por que o Estado estaria fora dessa obrigatoriedade quando ele é condenado a pagar uma obrigação em favor de alguém? Geralmente um servidor seu, ou um credor de uma desapropriação, ou uma pessoa que foi acidentada por um ato ilícito praticado por um Estado ou por um seu representante ou representante. O fato é que, desde que há precatório, há inadimplemento. E, havendo inadimplemento, os nossos textos constitucionais foram incapazes de serem construídos de modo a evitar que esse inadimplemento gere as consequências da mora exacerbada, que foi isso que aconteceu e vem acontecendo, e, pelo visto, não vai parar de acontecer tão cedo. O que aconteceu, então? Constituição atrás de Constituição, a previsão do precatório passou texto após texto, até chegarmos na Constituição de 88, com a previsão no artigo 100, famoso artigo 100, que é impossível a gente falar de precatório sem citá-lo, de que as dívidas oriundas de condenação, que são pacientes da Fazenda Pública, tem que ser inscrito por precatório, e aquela sistemática todinha que a gente conhece, que eu não vou repetir aqui. Pois bem, a Constituição, quando foi promulgada, o tempo de promulgação da Constituição já registrava uma dívida muito grande de precatórios insolvidos. O que aconteceu, então? O Constituinte originário editou o ADCT, pensando que, colocando na norma transitória, conseguiria resolver o problema dos precatórios. Criou, então, a primeira moratória, a moratória do artigo 33 do ADCT, que não resolveu. Seria talvez a única que tivesse condições de resolver o problema, porque foi dada ao devedor a autorização de emitir dinheiro, praticamente, para quitar essa dívida. Mas, como o desembargador Luiz Paulo, que não mais presente está, bem falou aqui, essa autorização foi desvirtuada em algumas situações e gerou um passivo impagável de precatórios. Passivo esse que foi objeto da segunda moratória, no ano de 2000, ao criar outra sistemática no artigo 78 do ADCT, e objeto da terceira moratória. Essa terceira moratória é a razão pela qual hoje os tribunais se unem, conversam, debatem, quebram a cabeça para executá-la. Essa terceira moratória foi trazida pela Emenda 62. Ela pretendia ser definitiva e ela trouxe um complexo sistema de gerenciamento de pagamentos, de cobranças e de aplicação de sanções aos devedores. O que a gente pode dizer dela? Ela abrangeu precatórios expedidos e vencidos até 9 de dezembro de 2009 e aqueles que fossem emitidos a partir desse período, dentro de um prazo de até 15 anos. Então, tudo aquilo que já estava vencido e aquilo que viesse a ser emitido nesse período estaria sujeito a essa moratória. Esse regime, como o próprio nome diz, regime especial, se destaca do ordinário, se distingue do ordinário, e está no texto do ADCT para mostrar que ele era provisório, é excepcional e provisório. Então, ele tinha um período de vigência para quê? Para permitir que, uma vez executado, os devedores a eles sujeitos retornassem à situação de constitucionalidade, de observância do artigo 100, pelo qual suas dívidas deveriam ser inscritas, se requisitadas até 1º de julho, no orçamento do exercício seguinte, quanto esse exercício seria executado. Nessas condições, estabeleceu 2 termos finais. Um de até 15 anos, para quem optasse por esse pagamento, e o outro por meio da observância da vinculação de receitas na apresentação ou no depósito de parcelas. Ela inovou, então, por meio dessa segunda opção de pagamento de parcelas, ao atrelar, ou a prever, a possibilidade de vinculação de percentuais de receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios. Essa previsão não existia. Nunca se existiu. Talvez por não ter existido antes, foi que o passivo de precatórios chegou a ser o que era na época. Hoje está até maior, inclusive. E ela fixou sanções, inclusive pessoais, para o gestor público, no caso de descumprimento dessas regras. A razão da inexistência dessas sanções para os gestores públicos é a grande razão para a existência desse passivo.
Por que isso acontece? Porque, apesar de ser obrigatório a inscrição do valor dessa dívida no orçamento, o ente público, por não ter uma previsão de sanção para o caso de descumprimento desse dever, nada fazia, e os tribunais também não podiam fazer nada. O TST tentou inovar, em determinada época, editando uma resolução, uma instrução normativa que previa, para o caso de não liquidação de precatórios, e o desembargador, que é do Espírito Santo? O senhor é do Espírito Santo, desembargador? Servidor, perdão, desculpe. Mas é do Espírito Santo, não é isso? Da Bahia. A Justiça do Trabalho inovou criando essa situação, essa previsão normativa, que previa o sequestro que não estava previsto no texto constitucional, mas que tentava resolver essa situação de inadimplência. Nessa situação, o STF chegou e disse: não pode prever sequestro que não seja para o caso de preterição do crédito. E tornou-se em efeito essa instrução normativa. Essa última tentativa de quitação do passivo por meio da aplicação de uma sanção foi o que talvez gerou o recrudescimento dessa dívida e a discussão no Congresso para o surgimento dessa nova emenda, que acabou resultando na criação do regime especial do artigo 97, por meio do qual se previa uma progressiva desinconstitucionalização. Quer dizer, através do fiel cumprimento desse dispositivo constitucional transitório, se permitiu o retorno do devedor à observância do artigo 100. Longa foi a discussão de sua inconstitucionalidade, aqui no caso, por meio das ADIs 4425 e 4537, que resultaram na declaração de inconstitucionalidade de todo o regime especial, todo o artigo 97 do ADCT, de modo a permitir que ficasse esse vácuo. O que, afinal de contas, poderia ficar no lugar dessa norma? Essa norma existia, foi inconstitucional, e o que fica no lugar dela? Bem, declarou-se inconstitucional, o Supremo disse que é modular. Ao modular, nos jogou essa decisão. Todo mundo que é gestor de precatório aqui sabe o que essa decisão representou para a gente. Essa decisão aí esteve nas nossas mesas, esteve nos nossos gabinetes e foi objeto de estudo e de preocupação por muito tempo da nossa parte. Quem trabalhou com precatório quando ela foi lançada sabe disso. Através dessa decisão, tudo aquilo que se pôde aproveitar, segundo os ministros, da emenda 62 do artigo 97, foi aproveitado. Era inconstitucional? Sim. Mas porque os devedores não podiam pagar todo o seu passivo de precatórios de uma vez, que normas a gente pode unir num conjunto de uma modulação para permitir que, excepcionalmente, se desse eficácia prospectiva a elas, para permitir que o regime especial fosse, ainda que em um tempo menor, cumprido. Então, as regras foram essas. Foi dada a eficácia sobrevida, na verdade, para esse regime especial de pagamento de precatórios, por 5 exercícios financeiros a contar de 1º de janeiro de 2016, que é o ano seguinte ao surgimento dessa decisão. Conferiu-se, então, a eficácia prospectiva da declaração de constitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial o dia 25 de março de 2015, data essa que os legisladores constitucionais venham se utilizando para inovar e mexer cada vez mais no texto constitucional do ADCT. Cortou, na verdade, a TR, da correção monetária dos créditos que são objeto de precatório, substituiu pelo IPCAE, disse que a correção e os juros do precatório tributário tem que ser idêntico aos praticados pela Fazenda na remuneração de seu crédito tributário, e por aí vai. Manteve, contudo, a previsão de sanção para o pagamento dessas parcelas, de modo a garantir que, da forma como permitiu ainda excepcionalmente o fracionamento desse débito para os devedores, na verdade, também fosse o Poder Judiciário dotado das sanções que poderiam ser utilizadas para fazer com que esses devedores pagassem as parcelas. E essas sanções, de fato, eram necessárias. Lá no Ceará, por exemplo, muitas vezes a gente intimava o município para fazer os pagamentos de parcelas, para indicar que essa dívida tem que ser paga, que a fração é essa, e, como já foi dito aqui pela colega Silvia, só depois que o bloqueio era realizado é que ele aparece para conversar e perguntar o que aconteceu e dizer que a gente pegou o dinheiro da merenda. Essa realidade todo mundo que é gestor já enfrentou. Mas era aquela situação que já foi falada aqui para os colegas. Ou o presidente do tribunal faria isso, porque é um ato vinculado, ou então assume a mora que não é dele, é do prefeito. Nenhum presidente com quem eu trabalhei fez isso.
Bem, tem outros aspectos aí tratados pelo Supremo que não eram objeto da modulação, mas durante a discussão da inconstitucionalidade, doutor Bruno, o senhor lembra muito bem, foram tratados, que é permitir com que esse passivo sofresse um acréscimo de recursos, aliás, que o tratamento desse passivo recebesse um acréscimo de recursos proveniente do uso de depósitos judiciais e de compensações. Não satisfeitos com o que o Supremo entregou para a sociedade no julgamento dessas ações de inconstitucionalidade e preocupados com o incremento do desembolso que poderiam ou deveriam ou teriam que fazer os devedores para dar cumprimento a essa decisão que a eles era vinculante e obrigatória, o Estado de São Paulo, junto com outros devedores, trabalharam para que fosse editada ou promulgada a emenda 94, que adicionou ao ADCT os artigos 101 e seguintes. Olha que redação legal essa aí, né? Se todo mundo não tivesse cansado, eu ia pedir para ler comigo esse dispositivo aqui. De um fôlego só ninguém consegue. E se você for ler a primeira vez, você termina o parágrafo sem entender o que você leu na primeira linha. Concordam comigo? Pois é. Eu não vou nem ler para vocês, porque vocês dormem se eu for ler. Mas a realidade é essa. Ele tenta repetir um pouco a sistemática do artigo 97, dizendo que o que está em débito e o que vai ser expedido, está em débito a partir de 25 de março de 2015, e o que vai ser vencido até 2020 será objeto de um parcelamento, e esse parcelamento vai ser pago por um percentual X da receita corrente líquida dos entes devedores. Isso é o que diz o caput. O parágrafo 1º fala o que é receita líquida, corrente líquida, e aí vem. Diz também no parágrafo 2º que, para fins do pagamento dessa dívida, serão usados recursos orçamentários e outros recursos provenientes do uso de depósitos judiciais e contratação de empréstimo. São temas que já foram batidos aqui pelos colegas, que eu não vou entrar, mas o doutor Nilo já explicou muito bem para nós como é que se usa um depósito, o que é que a gente deve fazer para negar, para conceder, para pegar de volta. Então, não vou me aventurar nessa questão, não. Com relação à contratação de empréstimo, foi previsto isso. E esse inciso 3 aqui foi, na verdade, o grande mote para que essa emenda fosse publicada. O que é que poderia ajudar os devedores a quitar seus precatórios num ambiente de crescente crise fiscal em que impedia que os aportes pudessem acontecer da forma como a realidade decorrente da aplicação da decisão de modulação implicava, obrigava os devedores a observar. A saída foi essa contratação desse empréstimo. Mas a contratação desse empréstimo não foi suficiente, porque até agora eu não tenho conhecimento no país todo, e nós, juízes, conversamos muito entre nós a respeito dessa situação, de saber qual foi o ente devedor que conseguiu que um banco ou a União pudesse a eles conceder esse empréstimo permitido por essa norma. Essa norma é muito jovem ainda. Ela nasceu, como foi dito aqui outras vezes, em dezembro do ano passado. Então, o tempo que decorreu de dezembro até agora, como diz aquela música do Los Hermanos, né? Pouco, é muito pouco, é quase nada. Então, tem muita coisa ainda para rolar, e já tem até uma outra sugestão de regime especial no forno, para que seja promulgada. 104 prevê a manutenção das sanções que o ADCT do 97, o 97 que estava no ADCT previa, que permitiu finalmente que os pagamentos de precatórios acontecessem, e foi mantido tanto na decisão de modulação quanto na regra da emenda 94. E aí vem mais a questão da compensação, que o Supremo também permitiu que ocorresse, ainda que não fosse objeto do mérito das ADIs. Quais foram os fundamentos para a execução do novo regime especial? Aliás, onde se encontram os fundamentos para o cumprimento desse regime especial? São 3. Primeiro, na nova norma constitucional, que substituiu, em tese, a norma antiga. Mas, como foi visto, nem todos os aspectos da nova norma constitucional
atendem às demandas da realidade na execução dessa moratória, o que nos faz nos socorrer também da vigência de algumas determinações decorrentes dos efeitos da decisão de modulação, e agora, porque não há uma determinação expressa de inaplicabilidade do artigo 100 para essa moratória, também agora da norma do artigo 100. O que é que a gente pode dizer? Foi declarada inconstitucional uma emenda que previa exatamente isso. Poderia o Congresso se reunir para editar uma norma com um sentido parecido? Bem, a gente sabe, quem estuda o controle de constitucionalidade concentrado, que a declaração de inconstitucionalidade ela só vincula os órgãos do Executivo e do Judiciário. Elas não vinculam o Legislativo. E esse entendimento aqui do ministro Fux, na ADI 5105, comprova exatamente isso. Os efeitos vinculantes íncitos às decisões proferidas em sede de fiscalização abstrata de constitucionalidade não atingem o poder legislativo, ex-vido do artigo 102, parágrafo 2º, e 103A, ambos da Carta da República. Então, tantas quantas vezes o Supremo declarar inconstitucional, tantas vezes poderá o Congresso editar uma norma idêntica ou tão inconstitucional quanto aquela que o Supremo acabou de editar. Pelo menos é o que diz o ministro Fux. Os parâmetros para a execução do novo regime especial. Como eu falei, o novo regime, a sua execução depende de regras que tanto estão na emenda 94, quanto no artigo 100, quanto na própria decisão de modulação. Das regras presentes na emenda 94, a gente pode prever a manutenção da possibilidade do parcelamento do estoque de precatórios, a possibilidade de realização de acordos diretos, aqui tratado pelo colega Ramon, a periodicidade mensal das amortizações, a vinculação do pagamento das frações da moratória a percentuais da RCL e a manutenção de sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos, além de possibilidade de compensação de precatórios e do uso de depósitos judiciais, que inovou um pouco, porque o Supremo autorizou o uso de 50% dos depósitos públicos, não falou dos privados. E agora, a emenda também superou o percentual da Lei 151, prevendo 75%, e autorizando também agora 20% dos depósitos judiciais. Como parâmetros para a execução do novo regime especial, presentes no artigo 100, a gente pode citar, lógico, se a gente está falando de precatório, a gente tem que dizer que o precatório precisa ser expedido, como ele vai ser expedido, como ele vai ser inscrito, e todos esses parâmetros aqui se encontram no artigo 100, que, por conta de não ter uma norma na 97 prevendo sua inaplicabilidade no caso, se aplicam integralmente à nova moratória. Vamos lá, continuando aqui os parâmetros presentes no artigo 100. A responsabilidade do presidente por crime de responsabilidade, improbidade, e a sujeição desse servidor à sanção disciplinar perante o CNJ quando ele atuar de forma comissiva ou omissiva, retardando ou tentando frustrar a liquidação regular de precatórios, que é a norma presente no artigo 7º o parágrafo 7º do artigo 100. A proibição de expedição de precatórios complementares e suplementares e a proibição da fracionamento do valor do precatório, conforme previsto no parágrafo 8º do artigo 100. A exclusão dos juros compensatórios desde a expedição até efetivo pagamento e a possibilidade de cessão total ou parcial a terceiros, independentemente da vontade do devedor. Das regras oriundas da decisão de modulação, a gente pode citar as seguintes. Primeiro, como foi dito naquela decisão, cuja cópia eu mostrei aqui para os colegas, a validade dos precatórios federais expedidos, em nível federal, a validade dos atos praticados sob a vigência plena da emenda 62, expressamente ressalvada pelo STF, e aí vem a aplicação da TR nos precatórios até 25 de março, e a sua substituição, a partir dessa data, pelo IPCA em precatórios não tributários, e a imposição do mesmo regime de correção e juros do precatório tributário ao regime do crédito tributário. Quer dizer, se aplica o mesmo regime do crédito tributário ao precatório tributário em razão do princípio da isonomia que precisa ser obedecido, segundo o Supremo no caso. O CNJ recebeu delegação de competência para apresentação da proposta normativa, competência essa da qual ele nunca se desincumbiu, ainda está em débito conosco, que a gente espera que essa regulamentação apareça, como já foi dito aqui também. E os elementos e características que distinguem essa moratória das anteriores. Na verdade, não distingue, ora aproxima, porque a diferença é muito pouca, mas cabe a gente aqui elencar alguns desses caracteres. Assim como o regime anterior, a nova moratória não englobou os débitos definidos com obrigação de pequeno valor. O que é que isso significa? Se o devedor está no regime especial,
agora da emenda 94, os débitos dele, que são objetos de RPV, continuam sendo expedidos como sempre foram. Agora apenas com a diferença de que o pagamento tem que observar o novo CPC, que diz que o juiz tem expressa autorização para requisitar o pagamento desse crédito à entidade devedora. Foi levantada aí, como já foi anunciado, a inaplicabilidade do artigo 100. Essa inaplicabilidade do artigo 100 permitia, e muita gente não sabe disso, permitia que fossem cobrados juros de mora dos precatórios dos entes sujeitos ao regime especial naquele período que se chama período de graça. E o período de graça era tratado exatamente pelo artigo 100, parágrafos 5º e 6º. E o 97 dizia expressamente que o 100 não se aplicava ao 97, então não se aplicava ao regime especial. Se não se aplicava ao regime especial, exatamente os dispositivos que garantia esse prazo de 18 meses no mínimo para o devedor pagar precatório, qual é o período que eu vou deixar de cobrar juros? Nenhum. Então, os juros de mora seriam devidos a partir da expedição. E agora não são mais, porque essa alteração aconteceu. Então, quem sabia, aproveitou, pediu ao tribunal para corrigir, o tribunal corrigiu. Quem não sabia, perdeu. Deixou passar. Os destinatários dessa norma são os entes sujeitos à modulação dos efeitos da ADIM 4425. Quem já estava no regime especial e quem dele não saiu até o momento em que foi modulado os efeitos da decisão de inconstitucionalidade. Aqueles que, depois da modulação, conseguiram pagar seu débito de precatórios, dependendo do entendimento do tribunal, permaneceram no regime ordinário ou a ele voltaram, conforme foi. Mas eu acredito que nenhum tribunal permitiu que o retorno desse ente ocorresse, essa moratória. Mesmo datada a mora para fim de ingresso no regime especial, a demora na promulgação da emenda 94 alcançou acidentalmente outros devedores que estavam sujeitos ao regime ordinário, mas que ocasionalmente, em 25 de março de 2015, ainda registravam débito de precatórios. Em resumo, as regras de pagamento são essas aqui, que eu estou apresentando para vocês. A submissão dos precatórios ao novo regime da disciplina do artigo 100, a aplicação do IPCAE como índice de correção para precatórios não tributários. Nos precatórios não tributários, a aplicação de juros de mora segundo o artigo 100, parágrafo 12, excluídos os juros compensatórios, e a aplicação do mesmo regime jurídico de atualização e juros pelas fazendas para atualização de precatórios tributários. A contagem de juros e correção de precatórios sofreu uma novidade, passou por uma novidade por conta da aprovação de duas teses pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento desses dois REs, o 579431 e o 870947. O primeiro tinha afetados a esse julgamento 27 mil processos, e o segundo tinha 90 mil processos, segundo a ministra Carmen Lúcia declarou à imprensa. A primeira tese aprovada diz que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização de cálculos e da requisição ou do precatório. E a segunda tese fala exatamente do uso da TR para a correção monetária de créditos tributários. Eu não vou ler o teor desses dispositivos, que é de fácil acesso a quem estuda o tema e quem trabalha com isso. É só consultar o site do STF. A liquidação dos precatórios, do saldo de precatórios, isso foi objeto de muita discussão em alguns tribunais, inclusive no meu, doutor Rômulo, essa parte aí, de qual recurso deveria primeiramente suportar o pagamento dessas parcelas. Teria que ser por recursos próprios ou então provindo de financiamentos autorizados. Como a Constituição não estabelecia uma ordem para esses recursos serem usados, devedores, diante da permissão do levantamento dos depósitos judiciais, disseram, olha, tribunal, eu não vou pagar parcelas enquanto você não liberar meus depósitos, porque a Constituição diz que eu posso pagar por uma coisa ou por outra. E assim o município de Fortaleza conseguiu eliminar no CNJ para obstar um procedimento de sequestro adotado pela presidência do Tribunal de Justiça para a quitação de parcelas do regime especial. O cálculo da parcela, a fórmula é essa aí. Eu tive que cortar muita coisa para que a gente pudesse entender mais ou menos o mecanismo. Eu tenho que falar rápido com vocês, porque eu tenho outro texto, de outra emenda, que já está no forno, que a gente tem que tratar. Por conta disso, eu não vou perder muito tempo explicando isso. Não é questão da formação do valor das parcelas, eu vou remeter os colegas à leitura da nota técnica número 3, de 2017, da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. Essa nota técnica pode ser obtida nesse site, que é o site da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios, em que o
o receptáculo aí dos documentos produzidos pela Câmara, que é esse órgão auxiliar dos tribunais de justiça. O endereço é esse, quem quiser acessar, o acesso é livre, e os documentos podem ser feitos o download lá. Bem, uma das previsões, das inovações trazidas por esse regime especial foi a previsão da apresentação de um plano de pagamento. Aí você me pergunta, mas plano de pagamento para quê, se a norma já dizia ou entregava a fórmula pela qual o valor da parcela era calculado? Nessas situações, alguns municípios tentaram ou ousaram apresentar para o Tribunal de Justiça, ou para algum Tribunal de Justiça, planos em que, não obstante o que fosse colocado, tivesse sido colocado na norma, eles se propunham a pagar parcelas muito menores do que aquelas que eram devidas, na tentativa vã de postergar para o final do prazo do regime, ou então para o mandato do prefeito seguinte, a maior parte do pagamento desses débitos. O que a gente pode dizer com relação a isso? Que um plano de pagamento apresentado fora dos parâmetros da norma constitucional, os parâmetros mínimos e suficientes, ele não pode ser aceito pelo presidente do Tribunal de Justiça. Se a Constituição estabeleceu o mínimo e o suficiente, o que era mínimo e suficiente para ser apresentado e ser pago todo mês, não caberia ao devedor se livrar desse regramento pela mera previsão da apresentação de um plano. Aí você pode me perguntar, mas para que serve então um plano? Bem, a única saída que a gente conseguiu detectar nessa situação foi aquela hipótese em que o devedor sabe que ele arrecada mais em determinado mês, e em outros meses menos, e ele apresenta o plano para o Tribunal de Justiça. Geralmente o município arrecada mais no começo do ano por conta do IPTU. Então, se eu vou ter uma receita maior no mês de fevereiro, por exemplo, no mês de janeiro, eu me proponho ao Tribunal de Justiça pagar mais no mês de janeiro ou fevereiro, em detrimento do valor que a Constituição manda se pagar com relação aos demais meses. Esse plano, sim, é possível pagar, porque ao final do exercício, você teria como avaliar se o percentual, de fato, foi suficiente para a quitação do estoque de precatórios até o prazo final da moratória. Teve também uma modificação, uma pequena modificação, com relação ao pagamento da parcela prioritária, que é exatamente a antecipação de parte do valor do precatório para o credor, que é idoso, doente e agora deficiente físico. Deficiente físico também passou a ter direito a levantar uma parcela do precatório, que é constante, equivalente, na verdade, ao valor a 3 vezes a obrigação de pequeno valor. Permitiu também que o sucessor causa-morte desse mesmo credor pudesse também ter acesso a essa pequena fração do precatório. As consequências da exclusividade da gestão do novo regime especial pelos tribunais de justiça. Bem, quando foi criada a primeira moratória, uma grande inovação trazida, vocês já devem ter percebido, foi exatamente a gestão desse regime especial ser atribuída aos tribunais de justiça. Aí o pessoal pode pensar, bem, mas por que logo para o tribunal mais pobre que existe no país? Porque tem os tribunais do trabalho, tem os tribunais regionais federais e os tribunais de justiça. Por que para o Tribunal de Justiça, se é o que mais sofre com a falta de recursos humanos e materiais para o cumprimento de sua função? Porque é o único tribunal que tem em todo o estado do país. Alguns tribunais do trabalho têm uma região que englobam mais de um estado. Mesma coisa do TRT e do TRF. Lá no Ceará nós temos um TRT, mas o nosso TRF é o TRF de Pernambuco. Então, se atribuíssem a gestão do regime especial, por exemplo, ao TRF, o presidente do TRF não teria condições de acompanhar de perto a cobrança dos todos os entes devedores sujeitos a essa moratória. Veja a situação de o presidente do TRF ficar cobrando tantos governadores quanto são os estados que integram essa circunscrição judiciária. Seria difícil. Sobrou para quem? Para nós. Apesar de tudo, a gente tenta se desincumbir da melhor forma possível desse ônus que a gente recebeu. E o ônus, diga lá, só ônus, porque bônus nenhum. Mas, com a declaração de constitucionalidade, ficou a pergunta, e aí, se mantém a gestão pelos tribunais de justiça? Sim, se mantém. Por quê? Porque a previsão da nova moratória cita a manutenção de 2 contas especiais geridas pelo TJ. A cobrança de parcelas e a aplicação de sanções também cabe ao TJ.
A privatividade da inclusão e da declaração do encerramento da moratória para os entes também cabe ao TJ, porque a ele cabe a gestão desse regime. A privatividade dos cálculos das parcelas, também para os devedores, cabe ao TJ. E a utilização integral dos recursos captados em razão dessa cobrança, cabe ao TJ. Dependendo do acerto que o TJ tiver feito com os TRFs e com os TRTs, esse recurso vai ser gerido 100% pelo Tribunal de Justiça, para pagar, inclusive, precatórios trabalhistas e federais, ou então vai ser utilizado por cada um dos presidentes desse grupo de tribunais reunidos em um comitê gestor, em que esses recursos serão proporcionalmente divididos em relação à dívida e cada presidente de tribunal realizará esse pagamento. É por isso que o último item lá que nós citamos aqui, como consequências da exclusividade da gestão do novo regime pelos tribunais, é o auxílio do presidente desse tribunal por um comitê gestor de contas especiais, que é integrado por um juiz trabalhista, um juiz de direito e um juiz federal. Todos independentes e harmônicos entre si, diga-se de passagem. Bem, que crítica a gente pode fazer à nova moratória? Primeiro, que ela surgiu com nome e CPF. Grandes devedores precisavam dela. Como eu lembrei, tem aquela situação do financiamento, que não saiu até agora, e nem vai sair, diga-se de passagem. Né? A grande novidade, a maior desculpa foi exatamente essa, né? Acessar a linha de financiamento, que não se mostrava, enfim, úteis ou possíveis, porque até agora não se tem notícia, para esses devedores. Nem os grandes conseguiram, que dirá aqueles municípios que não têm a receita que não seja aquela oriunda dos repasses da União. Quem vai emprestar alguma coisa para um município, por exemplo, no interior do meu estado, um Moraújo da vida, que não tem nada para garantir o pagamento dessa dívida, que não seja um repasse já totalmente comprometido por débitos de FGTS, de obrigações fiscais outras, que, para competir com o precatório, fica difícil. E esse panorama gerado pela declaração de inconstitucionalidade do artigo 97 fez surgir essa 94, que, insuficiente, vai fazer com que surja uma nova moratória. E essa moratória já existe, ou pelo menos vai existir daqui a pouco. Esse SBT não é emissora de TV, não, gente. É como eles nominam o substitutivo, que já foi apresentado nesse projeto de emenda constitucional, numerado de 212A, que já está aprovado, inclusive, na Comissão Especial da Câmara de Deputados, isso dia 13, praticamente ontem, né? Por assim dizer. E esse é o anteprojeto do novíssimo regime especial. Olha só, a gente falou de regime especial, a emenda 94 é o novo regime especial, a gente está falando do novíssimo regime especial. Não duvidem que os gramáticos serão chamados urgentemente para criar um novo adjetivo superlativo sintético para nominar o novo regime especial. Tá? Vamos ver como é que eles vão chamar. Super, mega, ultra, blaster, regime especial. Quem sabe, né? Eu resolvi apresentar o resultado das modificações, das alterações feitas por esse substitutivo, destacando em azul o que é o objeto desse novo projeto, mantendo em negrito aquilo que é vigente e objeto da emenda constitucional atual, em vigor. Tem algumas pequenas alterações aqui, que eu não vou ler, porque eu já pensei e citei como características principais a gente falar rapidamente, né? Mas olha isso aqui, ó. Tudo que é azul é novo. Tem alteração. Olha aí. Olha aí. Isso é trabalho para vocês, viu? O 104, graças a Deus, ninguém mexeu. Porque é a garantia que a gente tem que os tribunais terão esse instrumento em suas mãos para tornar exequível esse regime, o que vem a ser entregue por esse substitutivo. Olha aí. Vai até o 105. Vocês percebem que o Constituinte Reformador, ele está usando uma técnica diferente do que os anteriores usaram. Ele não está adicionando dispositivos ao ADCT. Ele está alterando a redação dos dispositivos que já existem. Então, em alguns momentos, a gente vai pensar, quando o novo texto falar da vigência do novo regime, qual regime novo é esse?
é o criado pelo 94 ou a esse novo regime aí alterado por esse substitutivo nessa PEC 212A? Daí a pergunta, um novo regime especial? Apenas esses dispositivos citados nessas alíneas aí foram mantidos do texto hoje em vigor. O resto tudo é novo. Né? E por que a gente tem que entender esse regime como novo? Porque no texto há remissões à vigência deste regime especial, ou à vigência do regime especial de que trata esse artigo. E um desses dispositivos novos cita um prazo de 6 meses da vigência do regime. Se a gente considerar que isso não é um regime novo, a gente vai entender, ou pensar, ou ser levado a crer, que o legislador está fazendo uma bobagem aí. Como é que bota 6 meses do regime se a emenda está surgindo quase um ano depois do novo regime, que ele está mexendo, né, alterando? Na verdade, esse aqui é que é o novo regime. Apesar de se valer dos mesmos dispositivos hoje em vigor, pela conformação que foi dada a eles por esse texto substitutivo, esse é o novo regime. Então, o prazo a que se refere esse dispositivo vai ser contado da promulgação da nova PEC, mexendo nos dispositivos da PEC atual. A origem. Por que veio esse substitutivo? Mais uma vez, as mesmas razões do surgimento da emenda 94. O forte impacto causado pelos efeitos da decisão de modulação, no necessário comprometimento de recursos e da receita corrente líquida, logicamente, para a quitação do saldo de precatórios. E a inefetividade das regras da emenda 94 na geração dos tais financiamentos, que foram exatamente a razão de seu surgimento. O que a gente pode dizer? Que o Estado de São Paulo, mais uma vez o Estado de São Paulo, atuou fortemente para que essa norma viesse a acontecer. Isso ainda não existe, a gente está falando em termos de proposição. Mas como a gente sabe que o Estado de São Paulo tem interesse em que isso passe, é questão de tempo para que o Congresso se reúna e promulgue, de fato, essa norma constitucional da forma como está aí. Os credores tentaram segurar um pouco esse viés aí do devedor de atender completamente seus interesses e apresentaram uma proposta de substitutivo que não foi muito bem aceita pelos deputados da Câmara, da Comissão Especial, que seria exatamente manter o prazo original até 2020, e vocês já devem ter observado ali que o prazo agora é 2024, será um prazo como se a emenda 62 nunca tivesse sido declarada inconstitucional. Voltou a ser o que era, ou pelo menos vai voltar a ser o que era. E os credores tentavam segurar esse ganho da redução do prazo. Não, vamos fazer o seguinte, já que São Paulo está pedindo, porque está precisando, não é todo mundo que está com uma situação igual a São Paulo. Vários devedores vão quitar suas dívidas em tempo do 2020, da emenda 94. Vamos manter o prazo de 2020, vamos permitir, com a adição de um parágrafo, um dispositivo que permita que esses devedores que não teriam condições de quitar seu estoque até 2020 pudessem dele se valer para fazer o pagamento em um prazo um pouco maior. Não colou. A emenda foi alterada para que fosse colocado o prazo de 2024 e que fosse aplicada as regras que esse substitutivo prevê. A prevalência, na verdade, foi do interesse do Estado de São Paulo, tanto pela prorrogação do fim do prazo para 2024, como pelo implemento das substanciais alterações nas regras a serem executadas para essa moratória. Vamos falar aqui das principais alterações. E eu falo só apontando e discriminando o que é que essa norma se propõe a fazer. Porque, começando a estudar sobre esse assunto, em cada um desses tópicos aí, há várias considerações a serem feitas, de cunho operacional, de cunho até jurisdicional mesmo, a gente questionar o porquê dessas coisas e se isso vai dar certo na prática ou não vai. Tá? A primeira delas era o pagamento de parcelas. Ele manteve em moratórios, precatórios até então vencidos e os que vencerão até 31 de 2 de 2024. O prazo está aí, o novo. E só precatórios, sem RPV. A outra, manteve a sistemática de amortização do saldo devedor mediante aporte de parcelas mensais e vinculadas a percentual de RCL do devedor. Graças a Deus, parcela anual, nunca mais. Aporte agora tem que ser mensal e fixado conforme percentual de RCL, que deve ser aquele praticado por ocasião da vigência deste novo regime. Então, quer dizer, deve ser aquele mesmo percentual fixado segundo as regras atuais do 101 trazidos pela emenda 94, que é o que diz aí. Em relação às parcelas do novo regramento, elas nunca devem ser inferiores àquele praticado pelo regime revogado. Na atualização dos precatórios,
ela introduziu expressamente no texto do artigo 101 do ADCT, com a redação proposta, a correção monetária pelo IPCAE. Ao fazer isso, apesar de acharem os deputados que estão cumprindo a determinação do Supremo, eles estão a descumprindo parcialmente. Porque quando ele fala atualização de precatórios, ele esqueceu o precatório tributário, para quem o Supremo disse que o sistema de atualização deve ser o mesmo daquele utilizado para o crédito tributário. Então, certamente aí vão bater se os tribunais não resolverem por si só fazerem a atualização do crédito tributário nos termos em que decidiu o Supremo Tribunal Federal na modulação de efeitos. Por isso que eu disse lá atrás que também faz parte da execução do novo regime da emenda 94 e vai continuar, depois desse substitutivo ser aprovado, a utilização dos critérios, ou de algum dos critérios da decisão de modulação. Ele não disse nada com relação aos juros compensatórios, mas acredito que, por conta da aplicabilidade do artigo 100 para essa moratória, também essa proibição deve valer, porque essa proibição existe lá no artigo 100. No uso de outros recursos, aqui os credores tiveram um ganho. Lembra quando eu falei que teve uma confusão com o município de Fortaleza, que eles disseram, não pode sequestrar enquanto você não liberar meus recursos? Esse substitutivo agora ele é claro ao dizer que esses recursos, esses outros recursos, são acessórios, são complementares ao uso orçamentário dos recursos para o pagamento das parcelas. O que significa dizer, pagamento de parcela, quem garante é o orçamento. Tudo aquilo que o devedor puder obter, na verdade, a mais, vai ser para bater do saldo devedor. Não vai ser das parcelas. Ou a gente entende assim, ou a gente revoga o dicionário, o sentido de adicional. Se não for entender, nem desenhando dessa forma, a gente não sabe mais o que fazer, né, doutora Silvia? Bem, com relação ao uso dos depósitos públicos, lógico que isso aí era objeto de substitutivo. Ele ratificou o percentual autorizado pela emenda 94. Continua o substitutivo autorizando que dos depósitos públicos, 75% deles possam ser levantados para o pagamento das parcelas, do saldo devedor de precatórios. Fiz aí uma pequena anotação. 75%, né? Mas o STF permitiu apenas 50% e a lei complementar 151/70. Mas não importa, o novo texto constitucional se aplica. E erradicou grave omissão da emenda 94, instituindo para o uso de tais depósitos a obrigação de manutenção de um fundo garantidor remunerado pela Selic, nunca inferior aos índices aplicados aos valores levantados. Quem leu rapidamente a emenda 94 não percebeu, mas ao autorizar o uso dos depósitos públicos, o texto constitucional não previa a constituição de um fundo garantidor para esse fundo, para esse uso de depósitos. Previa para o privado, mas não previa para o público. O que fazer, então, se a própria Lei Complementar 151, posterior à modulação e anterior à emenda 94, já dizia que quem quisesse levantar depósitos públicos tinha que constituir um fundo para garantir a solvabilidade dos depósitos feitos pelos credores, partes de processos em que a Fazenda era litigante. Né? Sobre o uso de depósitos privados, outro tema que o substitutivo mexe e altera um pouco o que está discriminado na emenda 94. Ele aumentou em 10% o uso dos depósitos não públicos. O Supremo nada disse a respeito dos depósitos privados. A emenda 94 colocou que era 20%, e agora o substitutivo diz que o devedor pode usar até 30% desses recursos. Ele garantiu ao fundo de reserva, que deveria ser criado a partir do levantamento de tais depósitos, a remuneração pela Selic, mesma remuneração que os fundos constituídos pelo uso de depósitos públicos devem também receber. Isso vai causar uma série de problemas para os tribunais, porque os tribunais mantêm contratos com instituições financeiras para guardar os depósitos públicos e privados, sujeitos à sua jurisdição, e a instituição desse índice, por texto constitucional, vai necessariamente obrigar que tribunais, devedores e instituições financeiras sentem à mesa para saber o que fazer com os contratos existentes e se é possível mantê-los ou não, e como, mantendo-os, eventualmente, aplicar a correção desses depósitos pela Selic. O senhor desembargador Djalma, que vai ser presidente do Tribunal do Acre, vai ter uma dor de cabeça danada quando esse dispositivo passar.
Bem, com relação aos empréstimos, olha que interessante. Empréstimo, a possibilidade de devedor obter empréstimo para pagamento dessa dívida, não é nova, não foi criada pela 94. Ela existia desde a emenda 62. No finalzinho do artigo 100, salvo engano, o último dispositivo, ele prevê a possibilidade de a União conceder empréstimo aos devedores para pagamento de precatórios. A emenda 62 é de 2009. Nós estamos em 2017. Quantas vezes a União manifestou interesse de dar dinheiro para o município e Estado pagar a dívida de precatório? Com essa crise que nós temos hoje, vocês acham que ela vai querer dar dinheiro para a ente federal? Acho que não, né? Mas esse substitutivo, ele obriga a União a conceder. Ele obriga a União a conceder e dá a ela um prazo de 6 meses. A União abrirá linhas de crédito para os entes devedores sujeitos a este regime pagar o saldo devedor de precatórios. Vocês acham que a AGU não vai fazer alguma coisa com relação a isso aí? Claro que vai. Então, talvez o grande mote para o surgimento desse substitutivo nem nasça. O governo federal, o executivo, não vai deixar nascer. De qualquer forma, esses financiamentos, a União não vai permitir. E o que é que a gente tem aqui? Outra situação criada por essa emenda é a possibilidade de uso de valores depositados com relação a precatórios que as partes deixaram de levantar. Isso vai trazer problema para os credores, para sucessor de credores, para tribunal, para juiz de fazenda, para todo mundo envolvido. Porque aquilo que a União, o Estado ou o município, a União não, porque a União não está sujeita a esse regime, mas Estado e município, IDF, sujeito ao regime especial, tiver depositado neste regime especial para pagar precatórios e o tribunal reservou para aquele precatório, garantiu esse pagamento e o credor não apareceu, ou porque morreu porque quis, né? Ou porque morreu, ou porque o advogado não tem conhecimento, porque também já se aposentou, abandonou, desistiu, ou porque também faleceu, deixou de ser levantado. Ele aproveita a mesma solução encontrada pela Lei 13.463, de agosto de 2017, para reforçar o caixa do Executivo. A diferença crucial que a gente vê nisso daí é que, nessa lei federal, ao permitir o estorno desse dinheiro para os cofres da União, parte dessa receita foi dada a ela uma vinculação, uma destinação específica. Está nessa lei, eu não vou citar aqui, que não é o caso. Mas, nesse caso aqui, ele volta para a conta para ser utilizado no abatimento do saldo devedor. Tá? Esse é outro instrumento criado por esse substitutivo para fazer o pagamento, permitir o pagamento desse saldo devedor. Várias situações e complicações, como eu digo aí no final, sobretudo no regime especial, podem ser geradas a partir daí para tribunais, gestores e credores dessas requisições canceladas. Aparentemente não vale mais, no caso, a regra de que é efetuado o depósito, cumprida pelo devedor a obrigação precatorial, cuidando-se a liberação desses valores ao credor apenas uma obrigação do Tribunal de Justiça, que não integra a relação obrigacional aí de débito e crédito entre credor e devedor, como bem exposto pela nossa colega Silvia. Somos apenas intermediários. Né, doutora Silvia? A contabilização desses recursos adicionais, desse cancelamento, ela tem que ser amortizada do saldo devedor e não da parcela. A transferência ocorrerá sempre em favor das contas especiais e o prazo será de 60 dias. O ônus dessa transferência será do responsável pela instituição financeira e não do presidente do Tribunal de Justiça, em favor do qual depositados os recursos sob pena de improbidade. Olha a situação, o gerente de banco, dirigente de instituição bancária da União, respondendo por improbidade administrativa, né? Parece estranho, mas o STJ já afirmou que o conceito de agente público para fins de configuração da improbidade, ele comporta esse elastecimento. Então, isso é possível, sim. E eu cito aí esse julgamento pelo STJ, na sua primeira turma, quando ainda integrava o ministro Luiz Fux. Aí vem, obrigatória concessão pela União e seus bancos de linha de financiamento para os entes devedores do novíssimo regime especial, realizado dentro de 6 meses,
embora o texto não diga em que conta esse crédito vai ser realizado, ou seria realizado, tem que ser na conta especial, não pode ser outro, porque senão fica frustrado o pagamento de precatórios, como frustrado restou a concessão da possibilidade de emissão de títulos públicos por ocasião da primeira moratória do artigo 33 do ADCT. As condições para a concessão dessa linha de crédito são o objeto do financiamento ser o saldo remanescente dos precatórios, a quantidade de parcelas ser aquela suficiente à satisfação da dívida constituída, considerada a média do comprometimento da RCL entre 2012 e 2024, e considerados apenas esse comprometimento decorrente do uso de recursos próprios, e o fato de as parcelas do valor financiado sofrerem a atualização conforme os mesmos critérios dos precatórios pagos, não se aplicando ainda para esse empréstimo os limites de endividamento tratados pelo artigo 52, incisos 6 e 7 da CF. Na gestão das contas especiais, esse substitutivo também traz algumas novidades. Ela garante a manutenção do respeito à cronologia no uso de pelo menos 50% desses recursos na conta especial depositados para a observância da lista cronológica de créditos. E os outros 50% tiveram seu uso ratificado mediante o pagamento de acordos diretos com deságio máximo de 40%, como já determinou ou possibilitou o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da modulação. No pagamento da parcela prioritária, talvez aqui tenha sido o grande ganho para os credores com a aprovação, ou será o grande ganho dos credores na aprovação desse substitutivo. O que é que ele permite? O artigo 100, parágrafo 8º, ele veda que parte do crédito objeto de uma execução seja paga pouco mediante RPV e o restante por precatório. Agora, esse fracionamento é possível, desde que o valor a ser pago por essa RPV não supere 5 vezes a obrigação de pequeno valor. Mais um trabalho para a Câmara de Gestores debater o alcance disso daí. Isso só vale para o regime especial, para o novo regime especial, ou vale, em razão do princípio da isonomia, também para o regime comum, ou ordinário? Quem tiver parte do seu crédito exequendo pago por RPV, na origem, por meio de requisição de pequeno valor, expedida pelo juiz, e o remanescente expedido por precatório, ou requisitado por precatório, ao chegar no tribunal, vai poder se valer daquela parcela prioritária citada no parágrafo 2º do artigo 100, cuja aplicabilidade o artigo 101 não veda. Tá? Só para começar a vocês a se preocupar o que vocês vão trabalhar. E eu desejo muita sorte para vocês. Aí vem outra novidade também criada por esse substitutivo. Ele proíbe desapropriações por entes devedores cujo saldo de estoque, ou estoque de precatórios vencidos e a vencer, os sujeitos a essa moratória, superar o percentual de 70% de sua RCL. Mas abre uma brecha aí para que essas desapropriações continuem a acontecer, não obstante essa situação, desde que essa desapropriação seja realizada para fins de saúde, educação, segurança, transporte, saneamento básico, habitação e interesse social. Faltou alguma coisa para desapropriar? Alguma desculpa? Acho que não, né? Só para reforma agrária, né? Mas o Estado não faz isso, né? Ele manteve as sanções estabelecidas na emenda 62 e manteve também as sanções estabelecidas na emenda 62, que foram também ratificadas, oriundas da manutenção da eficácia prospectiva da declaração de constitucionalidade na decisão de modulação. E mantém também a compensação de precatórios próprios ou de terceiros, com débitos tributários ou não inscritos na dívida ativa até 25 de março de 2015, conforme lei do ente. Garantida essa compensação, mesmo que o devedor não edite lei dentro de 6 meses da entrada em vigor dessa emenda constitucional, aos credores que dela queiram se valer. Nessa situação aqui de compensação, porque por ser uma norma transitória, excepcional e objeto do poder reformador, ela não implica em quebra de ordem cronológica, quebra essa que já foi reconhecida em situações de pagamento de precatório, tanto no regime comum, antes da emenda 62, quanto no regime comum posterior à emenda 62, como há julgados do STJ a respeito e até do Supremo. Bem, pessoal, era basicamente isso que eu tinha para falar. O tempo é curto, vocês estão cansados, eu sei, e a gente tentou correr aqui para tentar dar a maior quantidade de informações possíveis a respeito do regime especial que tinha, que é e que será.
Eu não sei se ficou claro aí as bases em que essa moratória está sendo executada e vai ser executada, pelo visto, daqui para frente, mas a gente tem a dizer o seguinte: não recebi procuração para isso, mas como ex-gestor de precatórios, eu só posso dizer que os créditos e os precatórios estão muito bem cuidados na mão desses gestores que aqui estão, sobretudo na mão do Dr. João, de Deus, João por Deus, na verdade, né? Por Deus. O homem que tem Deus no nome não pode falhar, não é verdade? Então, a gente só torce para que Deus ilumine o Dr. João e também os membros da Câmara Nacional de Gestores, porque tem um grande desafio agora pela frente, no sentido de iluminar suas cabeças e apresentar soluções que a entrega desse texto para o jurisdicionado e para o cidadão brasileiro venha a causar, que a gente possa dele extrair a máxima efetividade e que a gente possa acabar com esse drama que é vivenciar um título expedido contra a Fazenda Pública não ser pago por mera falta de vontade de assim promover. Eu agradeço a atenção de todos e desejo a vocês bom trabalho com os precatórios, seja aqui no Rio Grande do Norte, seja do local de onde vieram. Obrigado. Não é de admirar a qualidade da explanação do Dr. Eduardo, pela competência que ele tinha. Então, isso demonstra que os elogios que foram feitos a ele não foram exclusivamente em razão do bom coração, da boa vontade, da generosidade dos seus amigos. Nós fomos ratificados com sua explanação. Apesar do adiantado da hora, eu indago se tem alguém que queria encaminhar alguma pergunta, algum questionamento ao doutor Eduardo. Eu passo a palavra para antes de fazer o encerramento, o desembargador Gilson Barbosa, que mais uma vez registra, engrandece com sua presença o nosso evento, demonstrando mais uma vez o compromisso do tribunal para esse evento e para o trato com a matéria de precatórios. Por favor, desembargador Gilson. Boa noite a todos. Eu quero tão somente cumprimentá-los, aos presentes aqui, professores, servidores, magistrados e estudantes de Direito, pela oportunidade rara que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte está proporcionando para adquirir novos conhecimentos, novas visões e valendo-se também da experiência desses ilustres professores. Cada um exerce uma atividade, mas eu quero considerá-los também como professores. Gostaria que, na minha época de estudante de Direito, eu tivesse uma oportunidade como alguns estudantes estão tendo agora. O tribunal tem um compromisso em ser transparente e também de formar uma nova ideologia nessa área dos precatórios. Já sofreu bastante no passado, que não nos interessa mais. Agora nós estamos vivendo uma nova etapa. E essa nova etapa, passando por bons magistrados, como o nosso presidente da mesa, o doutor João, e assim por diante. Nós acreditamos que é um setor difícil, um setor ainda cujo conhecimento, o know-how jurídico ainda está pouco disseminado, mas é como esse primeiro seminário nacional vem trazer oportunidades e sugerir estudos, ideias e preocupação com o assunto. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte sente-se honrado com a presença de todos os senhores. Peço-lhes desculpa por ter chegado um pouco atrasado, porque eu sou o vice-presidente e o nosso presidente teve que fazer viagem e eu tive de assumir algumas tarefas administrativas. Mas estou aqui com a maior honra, com o maior prazer e quero cumprimentar todos os que contribuíram de alguma maneira para organizar e também os senhores palestrantes. O nível, percebo, que é de um nível excepcional. Muito obrigado a todos e devolvo a palavra ao presidente da mesa. Muito obrigado. Para encerrar, eu gostaria de agradecer nominalmente aos palestrantes, desembargador Luiz Paulo Aliende, desembargador Pedro Calbi, doutora Silvia Mara, doutor Edivaldo Rebouças, doutor Nilo Ribeiro, desembargador Ramon Tássio, doutor Eduardo Fontinelli, que
trouxeram seus conhecimentos neste dia de hoje, também os senhores presidentes de mesa que aqui estiveram colaborando com essa nossa atividade. E devo dizer que o que os senhores fizeram aqui hoje foi disseminar ideias para a comunidade jurídica, mostrando à comunidade jurídica do Rio Grande do Norte e do Brasil que o que a Câmara Nacional de Gestores de Precatórios vem produzindo é nada mais, nada menos do que o aperfeiçoamento do trato da matéria precatórios, e que isso tem colaborado e muito para o entendimento da matéria, que, como já foi dito aqui, é árdua e é escasso, o tema é escasso. Para finalizar, eu peço uma licença poética, mais uma vez, aos amigos gestores, porque termina um recado para o público feminino, para me despedir dessas pessoas que aqui vieram ao nosso estado fazendo uma apresentação atrasada ou ao contrário da nossa terra. Eu utilizo uma adaptação livre de uma música que é um hino informal da cidade de Natal, de um compositor chamado Pedro Mendes, ou Pedrinho Mendes, que diz mais ou menos assim: esta é uma terra de um Deus-mar que vive para o sol. E está muito perto daqui. Linda terra para a mãe gentil, belo cai o sol sobre este rio. E esse rio também está muito perto daqui. Isso é Natal. Ninguém se dá muito mal, como dizem as pessoas, quase sem se sentir. E aí, para o lado feminino, linda baby, baby linda, volte sempre aqui. Muito obrigado.